Olá, alunos do nono ano, iniciando com vocês o volume 2, primeira semana do nosso PET. Lembrando que agora nós realmente estamos entrando no conteúdo do nono ano. Então, o primeiro tema do nono ano é globalização, né? Falar de globalização é falar do momento em que a gente vive, é dessa conexão que existe entre os lugares, né? Então, por exemplo, hoje a gente usa uma calça jeans ou usa um sapato da Nike que não foi produzido às vezes no Brasil, né? Veio de outros lugares. Outra coisa que é símbolo da globalização é a questão da internet, né? Hoje, por meio da internet, a gente se comunica com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, né? Ouve músicas, conhece produtos. Então, globalização é essa ligação que existe entre as várias partes do nosso planeta. Nós estamos conectados. Não existe nenhum país que consiga se desenvolver sem fazer parte dessa rede, sem fazer parte desse processo de globalização. Com certeza tem alguma série, algum filme, alguma música que vocês gostam e que fazem parte de uma outra cultura, que veio de um outro país, né? Então os nossos hábitos alimentares, o nosso jeito de vestir estão inseridos dentro desse processo de globalização. Então lá na página 77 do PET de vocês, ele vai definir o que é globalização, né? Esse termo globalização surgiu lá na década de 80 para se referir ao processo intenso de integração econômica que estava acontecendo no mundo. Lembrando que a globalização, ela não faz parte só desse processo cultural, né, de conhecer o outro lugar. Ele está ligado também aos avanços nos meios de transportes e comunicação, tendo como símbolo a internet. Dentro do processo de globalização aparece um outro conceito, que é o conceito de mundialização. Muita gente fala que é a mesma coisa, mas na realidade globalização é esse todo, essa integração, essa comunicação mundial que existe, tá? Já a expressão mundialização, ele é utilizado mais precisamente para a fase, né, para um momento da globalização, que foi aí a internacionalização de capital. Então, mundialização é uma expressão vinculada principalmente para a questão do capital, para o setor econômico, né? Então está vinculada aí à entrada de multinacionais, de transnacionais, que são empresas que deixam o seu país de origem e se instalam em outro, em busca de maior lucratividade, em busca de mão de obra, em busca de benefícios oferecidos pelos governos, tá? Então assim, todo mundo faz parte do processo de globalização, só que ao mesmo tempo que ela nos oferece tudo, ela é marcada pela busca incessante pelo lucro. Então, ela aumenta a desigualdade social, porque os países pobres criam uma dependência muito grande dos países ricos, né, que se tornam cada vez mais ricos, e os países pobres muitas vezes não detêm capital para desenvolver sua tecnologia, necessitando comprar de outros países. Então, hoje, querendo ou não, nós fazemos parte do processo de globalização, né? E as relações comerciais, elas estão mudando. Antigamente, nós tínhamos aí o grande detentor do poder econômico mundial, os Estados Unidos. Hoje, nós temos a China, que tem crescido significativamente e, segundo dados de economistas, né? Se ela continuar crescendo assim, daqui 10, falando a longo prazo, uns 10 anos, a economia chinesa vai estar fazendo frente à economia dos Estados Unidos. Temos também outros países que se tornaram polos de desenvolvimento, como o Japão, por exemplo, tá? A América Latina, ela é marcada por essa busca aí de mercado, né, para vender e comprar mercadorias. E isso nosso texto na página 78 explica direitinho, tá? Já com relação às atividades, a primeira é sobre a economia globalizada. Então, tem 4 alternativas, vocês vão marcar a que mais caracteriza a economia globalizada. Lembrando que é uma alternativa só. Na questão 2, vocês têm um trecho falando sobre a globalização e essa falsa ideia de que nós estamos todos integrados. Aí entra a questão da desigualdade social, certo? E aí vocês vão dizer qual é a relação do trecho dessa música com a globalização, certo? É uma alternativa só.
tá? Então, existem pontos positivos e pontos negativos da globalização. Esse trecho da música se refere aqui, certo? A questão número 3 tem um trecho da música do Gilberto Gil pela internet. Nesse trecho da música, vocês vão identificar ali expressões, conjunto de tecnologia em que essa música se refere. Prestem atenção porque ela vai usar expressões vinculadas à internet, ao meio de comunicação, certo? A questão 4 também é para vocês marcarem um X, tá? Com relação a uma consequência negativa da globalização. Uma coisa ruim que vocês acham, de acordo com as alternativas, que a globalização traz, tá? A questão número 5 é um quadro, vocês vão dizer os aspectos positivos e os aspectos negativos da globalização. Então, os aspectos positivos, vocês podem pôr aí a influência, né, de produtos internacionais no cotidiano das pessoas, o acesso a culturas diferentes, o mercado fica mais competitivo, né? Os aspectos negativos, vocês podem colocar aí a dependência dos países pobres sobre os países ricos, alguns setores não conseguem se desenvolver porque dependem de capital de outro, alguns países aí têm um alto índice de desemprego, né? Então essas são algumas das características. Outra característica negativa é que por causa de um país depender do outro, se uma crise acontece no país igual aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, o restante do mundo todo sofre essa influência, certinho? E a questão número 6, vocês vão definir o que é ordem mundial. Então, pesquisem, construam o conceito do que vem a ser uma nova ordem mundial. Lembre-se que ela está buscando o equilíbrio aí, essa ordem mundial. Durante muito tempo a gente teve a ordem bipolar, que eram 2 países liderando o mundo. Hoje a gente diz que a gente tem uma ordem mundial multipolar, que são vários países detendo aí poder, certo? A letra B, vocês vão explicar por que a nova ordem é chamada de multipolar. Acabei de explicar, não é mais um país o centro, né? São vários. E a última questão, vocês vão falar de que maneira a mundialização está dentro da globalização. Lembra que eu falei? A globalização é um todo, é o processo de interdependência entre os lugares. A mundialização está vinculada ao capital. Qual é a relação disso? Certinho? Assim a gente finaliza a nossa primeira semana. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no Conexão Escola e que vocês devem fazer as atividades e enviar também pelo Conexão, certinho? Dúvidas, qualquer coisa é só entrar em contato que estamos à disposição. Boa semana de estudo, até mais!